Vamos iniciar a demonstração prática da espirometria pelo manuseio e ajuste do equipamento a ser utilizado para o teste. Em nosso teste, vamos utilizar o espirômetro portátil Easy One. Inicia-se ligando o espirômetro e aguardando alguns segundos a sua completa inicialização. Vamos selecionar, através do botão Enter, a opção Realizar teste e depois Novo teste. E adiciono então os dados do meu paciente: identidade, o nome completo, a data de nascimento, a altura em centímetros, o peso, etnia, sexo, dados de tabagismo e asma, confirmando logicamente todos os dados através do botão Enter. E aguardo então a inicialização do equipamento para início do teste. Após isto, me atento à mensagem a seguir: obstruir a espirete, ou seja, o tubete, até estar pronto para soprar, para que seja feita a realização da calibração, ou seja, o zero fluxo no equipamento. Introduzo o tubete no equipamento, realizo a obstrução do tubete, evitando qualquer fluxo para ajuste da linha de base. E então, o equipamento está pronto para ser utilizado. Para a realização do exame, paciência é virtude indispensável para o profissional que realiza a espirometria. É preciso instruir o paciente, descrevendo a manobra cuidadosamente, até que ele tenha plena compreensão. O indivíduo deverá estar em repouso por 5 a 10 minutos. Caso seja usuário de prótese dentária, esta deve ser mantida, a menos que não esteja bem ajustada. Deve-se cuidar para que o ambiente esteja tranquilo e recomenda-se que se use roupas confortáveis. O paciente deve estar sentado, porém sem encostar o dorso no encosto do assento. É prudente que o profissional esteja próximo ao paciente durante as manobras, pois alguns indivíduos podem apresentar tontura ou até mesmo lipotímia ao término da manobra. O indivíduo deverá respirar até a capacidade pulmonar total e, rapidamente, não pode demorar mais de 3 segundos em apneia, realiza uma expiração de início explosivo e progressão constante. O profissional deve estimular o paciente com vigor até que se obtenha um platô na curva volume por tempo. É necessária uma duração mínima de 6 segundos, a menos que um platô evidente seja observado na curva volume por tempo. Alguns outros artifícios podem ajudar a obter um bom exame. São o uso de telas de incentivo, acompanhamento do gráfico na tela do computador pelo paciente enquanto ele realiza a manobra, imitação do procedimento pelo profissional simultaneamente ao paciente. Colocação do tubete. Deve ser mantido próximo à boca, colocado sobre a língua. Entre os dentes e os lábios devem estar cerrados, evitando-se assim vazamento e colocando imediatamente após o término da inspiração máxima. O início do teste deve ser abrupto e sem hesitação, e o indivíduo deve ser estimulado vigorosamente para que o esforço seja explosivo no início da manobra. Durante a expiração, o profissional deve observar o indivíduo e estimulá-lo, para que o cliente faça o melhor esforço em cada manobra. O profissional deve demonstrar a manobra, estimular entusiasticamente o paciente e observá-lo através das 3 fases de cada manobra. Primeira, inspiração máxima. Segundo, soprar rapidamente. E terceiro, continuar a soprar longamente por pelo menos 6 segundos. A espirometria normal indica que os resultados apurados estão dentro dos valores de referência para um paciente sem doença respiratória, ou seja, ele é definido como normal na comparação com as equações válidas para o mesmo perfil que o seu, considerando todos os fatores mencionados como idade, peso, altura e etnia. Número de testes. São necessárias 3 curvas aceitáveis e 2 reprodutíveis, pois existe efeito aprendizado com a repetição das manobras. Porém, há possibilidade de o indivíduo cansar ou aborrecer-se. O teste pode ser repetido em qualquer número de vezes, porém,
se valores reprodutíveis não são obtidos após 8 tentativas, o teste deve ser suspenso. Devem ser obtidos pelo menos 3 manobras que preencham os critérios de aceitabilidade e 2 que sejam reprodutíveis. Uma manobra aceitável tem um volume retroextrapolado menor que 150 ml ou 5% da capacidade vital forçada, o que for maior. Além disso, deve ter o pico de fluxo respiratório comparado ao maior pico de fluxo das manobras prévias. Variações maiores que 10% ou 500 ml, o que for maior, tornam a curva inaceitável. A avaliação da morfologia das alças na curva fluxo por volume também determina a aceitabilidade das manobras. Critérios de aceitação do teste: mínimo de 3 manobras aceitáveis, inspiração máxima antes do teste, os 2 valores maiores de capacidade vital forçada devem diferir menos de 150 ml, um volume retroextrapolado com variação menor de 10% ou 500 ml e uma expiração sem hesitação. Controle de qualidade da espirometria. A maioria das causas de inconsistências das curvas é por má técnica do paciente, como uma inspiração subótima, um esforço expiratório submáximo, retardo na expiração forçada, tempo expiratório curto, vazamento de ar em volta do bocal. Pacientes devem ser observados e encorajados durante todo o exame. Possíveis efeitos colaterais: sensação de tontura na cabeça, dor de cabeça, ficar com o rosto vermelho, desmaio, pelo retorno venoso reduzido ou um ataque vasovagal por reflexo, incontinência urinária transitória, e a espirometria deve ser evitada após recente parada cardíaca ou acidente vascular encefálico. Problemas mais comuns com a espirometria temos um sopro inadequado ou incompleto, falta de esforço intenso durante a expiração, início lento do esforço máximo, lábios não totalmente fechados em volta do bocal, tosse durante o sopro, respiração durante o sopro, fechamento da glote ou obstrução do bocal pela língua ou dentes, ou uma postura ruim com o indivíduo inclinado para frente. Para a realização da manobra de capacidade vital forçada, o indivíduo deve expirar até encher os seus pulmões totalmente. Deverá segurar a respiração e colocar os lábios em torno do bocal. Deverá soprar o ar o mais rápido e com o maior esforço possível, devendo ser estimulado o máximo possível. O indivíduo deve continuar a soprar até sentir os seus pulmões vazios. Devemos observar o paciente durante todo o sopro para assegurar que os lábios estão cerrados em torno do bocal. Devemos checar se um traçado adequado foi conseguido. Devemos repetir o procedimento por pelo menos 3 vezes. E por fim, após realizado o teste e obtidas as manobras aceitáveis e reprodutivas, vamos realizar a análise dos dados no espirômetro, que ao fim do teste já me aponta: sessão completa, ótimo trabalho. O equipamento me aponta também a qualidade do teste e já me mostra a curva de fluxo expiratório de melhor valor. Observamos na tela uma curva com bom pico de fluxo. Seguindo, visualizo também os valores absolutos e em percentual da capacidade vital forçada, a CVF, o volume expiratório forçado no primeiro ao segundo, o VF1, a relação VF1-CVF, o pico de fluxo expiratório, o fluxo expiratório forçado 25-75% e os demais fluxos médios e volumes expiratórios. E já observo ao fim um diagnóstico espirométrico rápido de acordo com os valores observados. Para lidarmos com os casos da Covid-19, é importante que todos os profissionais da saúde estejam cada vez mais preparados e bem informados para conhecermos melhor como a doença se apresenta, as condutas que devem ser tomadas e a evolução da doença quando se agrava. A Covid-19 é uma doença desconhecida, ainda objeto de muito estudo, com um espectro clínico que pode variar desde sintomas leves, mas com potencial de levar a sintomas graves e até mesmo ao óbito. Ilustraremos brevemente um caso clínico de Covid-19 com alguns testes de função pulmonar ao longo de meses de recuperação. A Covid-19 apresenta um período de incubação que pode variar de 1 a 5 dias até o início dos sintomas. Os principais sintomas são tosse, febre, fadiga, anorexia, anosmia, mialgia, diarreia e dispneia. Estes sintomas podem aparecer durante o período de 14 dias, com pico dos sintomas entre o 7º e o 14º dia. A dispneia está presente em 40% dos pacientes sintomáticos
Em 14% dos pacientes evoluirão com uma apresentação grave da doença e 5% deles com a forma mais crítica, com altas taxas de mortalidade. Esta é a tomografia de um indivíduo do sexo masculino de 50 anos de idade, cuja queixa principal era falta de ar há 5 dias. O paciente vinha com queixa de dispneia progressiva há 5 dias, que evoluiu para os mínimos esforços, relatando tosse seca e febre, negando outras queixas associadas. Apresentava um contato diário com pacientes positivos para a Covid-19. A conduta inicial na suspeita de Covid-19 foi coletar o RT-PCR e realizada uma tomografia de tórax. Como podemos observar, a tomografia apresentava uma área com atenuação em vidro fosco no parênquima, sugestiva de processo inflamatório infeccioso pulmonar. O paciente evoluiu com dessaturação de 88% a 90% de saturação, com necessidade ascendente de oxigênio suplementar, sendo transferido para a UTI, onde permaneceu por 20 dias com catéter nasal de alto fluxo e ventilação não invasiva, não sendo realizado em momento algum a intubação orotraqueal. Após um dia de admissão, foi recebido o teste e deu RT-PCR positivo para a Covid-19. Após 15 dias do início dos sintomas, as opacidades em vidro fosco aumentaram com predomínio subpleural. Após 30 dias, nova tomografia demonstrou múltiplas opacidades de aspecto consolidativo, de predomínio subpleural e multilobar, apresentando áreas com atenuação em vidro fosco no parênquima circunjacente, sugestivas de processo inflamatório infeccioso pulmonar. Após 30 dias do início dos sintomas e já de alta hospitalar, o paciente realizou uma espirometria que demonstrou uma capacidade vital forçada de 57% do valor previsto e um VF1 de 65%, caracterizando um padrão ventilatório misto obstrutivo restritivo. Após 70 dias, realizada uma nova tomografia, agora já demonstrando uma boa recuperação do parênquima pulmonar e o paciente saturando em ar ambiente em torno de 94% a 95%, porém ainda com dispneia aos médios esforços. Após 80 dias do início dos sintomas, nessa radiografia de tórax, não observamos grandes alterações, porém na espirometria houve uma melhora significativa agora dos valores, porém ainda abaixo dos valores da normalidade, após 80 dias, apresentando uma capacidade vital forçada de 88% de valor previsto e um VF1 de 75% de seus valores previstos, ainda caracterizando um padrão ventilatório misto obstrutivo restritivo. Tendo em vista a importante redução das capacidades pulmonares que comprometem a qualidade de vida das vítimas desta pandemia após a deshospitalização, é necessário termos um olhar atento e multiprofissional para estes pacientes.